E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer, porque hoje eu vou contar um pouco dos bastidores da minha entrevista com Jair Bolsonaro. Eu não tinha como não trazer isso pro canal, porque apesar de já ter entrevistado alguns políticos, é a primeira vez que eu entrevisto um ex-presidente da República. E o mais louco é que eu nem tava esperando que isso iria acontecer. No ano passado, o Marco Antônio me convidou para uma entrevista no programa dele, o Show da Manhã do Fio Diário. Eu contei um pouco sobre o meu trabalho, né? Falei sobre a Liga Nerdola, sobre a minha luta contra a ideologia woke. Aparentemente eles gostaram da entrevista e me convidaram um dia para participar de um programa como um comentarista. Para quem nunca assistiu o Show da Manhã, basicamente é um jornal matinal, onde você tem um time de 4 comentaristas comentando as principais notícias do dia. E eventualmente eles também chamam alguma personalidade, geralmente ligada à direita, para entrevistar, como, por exemplo, me chamaram. Também chamaram os meus queridos colegas de Liga Nerdola, Tony Elvis, do Heróis e Mais. E aí, à medida que eles foram me convidando para mais programas, chegou a proposta para me tornar um comentarista fixo de um dia da semana lá no Fio Diário. Inicialmente toda quinta eu participaria do Show da Manhã, mas acabou mudando e agora eu estou fixo nas terças-feiras, então se você quiser acompanhar os meus comentários matinais toda terça-feira, se inscreve lá no canal do Fio Diário que eu estarei presente no Show da Manhã comentando tudo. Só que eu geralmente não sei muito bem qual vai ser a pauta, porque a ideia é justamente que a gente vai comentar as principais notícias do dia ou das últimas horas. Então eles montam a pauta poucas horas antes do programa. Consequentemente, eu também fico sabendo o que vai acontecer poucas horas antes do programa. E eu também nunca sei quem vão ser os meus colegas de bancada. Quer dizer, eu sabia, pelo menos até o ano passado, que o Adrilles seria um deles, porque ele era fixo todos os dias. Mas tirando o Adrilles, os outros colegas eram sempre imprevisíveis. E as entrevistas também. Então eu até já tinha entrevistado o Caiado, entrevistei o Marcos Pontes. E nessa última terça-feira, curiosamente, o meu primeiro dia reorganizando a escala, eu me deparo com a thumbnail do programa e vejo que tá o Bolsonaro lá. Eu fiquei até meio confuso na hora, eu fiquei pensando, caramba, pera, isso quer dizer o quê? O Bolsonaro vai participar também, eu vou entrevistar ele. A posse do Trump foi na segunda, o programa foi na terça. Então eu tinha certeza que a gente ia comentar sobre o evento de posse do Trump, que inclusive cheguei a cobrir aqui no canal com vocês. E aí tava dizendo lá na pauta que a gente ia comentar sobre as impressões do Bolsonaro sobre a posse do Trump. E a ficha ainda não tinha caído totalmente. Eu tava pensando, será que é um vídeo do Bolsonaro que ele comentou a posse e a gente vai falar em cima desse vídeo? Mas não, né? Descobri ali, bem pertinho da hora do programa, que a gente realmente iria entrevistar o ex-presidente. E tem como eu negar que pra mim foi muito legal perceber que a minha carreira chegou nesse ponto? Cara, eu tô comentando política mais ou menos desde 2018. Eu até já tinha feito alguns vídeos políticos antes disso, algumas críticas e sátiras, como o Yu-Gi-Oh! Politicamente Incorreto, por exemplo, mas eu comecei a falar com mais frequência mesmo ali por 2018. E cara, sei lá, eu sou só um roqueiro aqui da Serra Gaúcha, não tenho políticos na família, não tenho celebridades próximas que eu conhecesse, nunca tive uma grande rede de contatos e de influência, só que o meu canal, o meu projeto, o meu trabalho foi crescendo, 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 e eu fui fazendo esses contatos. E ao longo de toda essa trajetória eu já tive a felicidade de poder conversar com muitas pessoas que eu admirava, que eu acompanhava. Mas cara, chegar num ponto de entrevistar um presidente foi bastante coisa. Eu não vou mentir, né? Eu fiquei meio nervoso. Não que isso tenha atrapalhado, porque até pela natureza do meu trabalho, eu já tô acostumado a estar nervoso e lidar com isso tranquilamente. Por mais contraditório que talvez pareça. Toda vez que eu subia num palco pra fazer um show, batia aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga, depois passava e eu só me divertia e aproveitava. Mas enfim, foi bem legal. A minha impressão da entrevista foi de que o Bolsonaro tava com muita coisa entalada, porque ele tava falando bastante. Eu vou ser sincero, as perguntas que a gente estava fazendo eram quase que um ponto de partida para ele iniciar um monólogo. A gente ficou mais de uma hora com o Bolsonaro. É até engraçado ver clipes do presidente falando, viralizando pelo país inteiro e eu no meio ali da entrevista. Eu consegui fazer diretamente 2 perguntas para ele, praticamente. Para mim, o ponto mais positivo da entrevista foi que ele chegou a falar de cultura woke, né, com todas as letras. Então, a época de ouro que ele fala é mandar para o espaço a agenda woke, né? Fim do Acordo de Paris, né? É acabar com essa história de minorias para cá, minorias para lá, coisa que é muito forte no Brasil, que não se leva a lugar nenhum. Nós temos aqui no Brasil gente que pode realmente ser uma grande pessoa, mas tem que ter uma escola adequada. Não pode ir para a escola, entrar por cota à universidade, começar essa agenda aí de diversidade, porque... Quer dizer, alguém sabe se eu sou homo ou não? Isso é problema meu, pô. Não é isso que vai botar no mercado de trabalho, vai ser o melhor profissional ou não. E o povo americano entendeu essa agenda woke, cansou.
O pessoal quer saber como é que está a tua vida particular. E em determinado momento, referenciando o que eu disse na minha pergunta, ele chegou a falar que era um crítico da agenda woke antes mesmo dela existir. Nós temos que enfrentar igual a agenda woke. Eu sou contra a agenda woke antes dela existir. Isso aí. A minha briga lá atrás. O Bolsonaro não gosta de gay. Porra, a gente vai dar porrada lá e tudo bem, porra. Foi o que eu achei mais interessante, mas não foi a principal polêmica dessa entrevista. Na verdade, o trecho que eu mais vi repercutir por aí foi uma fala do Bolsonaro que algumas pessoas pegaram para falar que ele estava criticando o Nicolas Ferreira, que foi essa fala aqui. Mas hoje em dia temos vários bons parlamentares que eu fico feliz. Alguns têm subido a cabeça, né? Dado a popularidade, a notoriedade, achando que já pode dar voos bem mais altos, né? Eu chamo de Eco JA precoce. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O sistema está muito bem articulado. Mas hoje em dia temos... Foi basicamente esse trecho. Vocês conseguem entender. Eu acho que é fácil imaginar por que as pessoas estão associando ao Nicolas, porque ele está falando que a popularidade está subindo a cabeça e está pensando em voos mais altos, que é um jato precoce. Só que eu, inclusive durante a entrevista, tinha interpretado isso aqui de uma outra maneira. Então eu até entendo quem está tendo essa interpretação, mas não foi a minha. O que eu entendi é que nessa hora ele estava criticando o Marcos Pontes. E eu entendi isso até porque eu já tinha inclusive entrevistado o Marcos Pontes e estava sabendo dessa polêmica, desse atrito que estava rolando entre o Bolsonaro e o ex-ministro, porque nesse trecho, se vocês repararem, ele termina falando do sistema que já está muito bem montado. Para mim, essa é a parte que mais entrega de quem ele está falando, olha só. Não vai dar certo. O sistema está muito bem articulado. Não vai dar certo porque o sistema está muito bem articulado. O que está acontecendo? Marcos Pontes está querendo concorrer à presidência do Senado. O PL já tinha apoiado a candidatura do Alcolumbre, que é uma merda, é claro. Ninguém quer o Alcolumbre. Mas o que eu entendi que o Bolsonaro estava falando aqui? Justamente que o sistema já está montado, ou seja, o Alcolumbre já está eleito, não tem o que fazer. Isso já está determinado, já está imposto. Todo mundo dentro da política, e inclusive na extrema imprensa, já está dando como certo, já sabe que o Alcolumbre ganhou, já ganhou, já é o próximo presidente do Senado. Então o Marcos Pontes, lançando essa candidatura dele, estaria atravessando a politicagem toda ao redor do partido. Por isso o Bolsonaro tem feito essas críticas. E eu acho que só para não aumentar a polêmica, ele evita ficar citando nomes. Só que, curiosamente, isso acaba aumentando ainda mais a polêmica e para outras direções. Você pode falar, mas o Marcos Pontes não tem popularidade para deixar ele subir a cabeça. Cara, teve popularidade suficiente para ser eleito senador e tá querendo subir a cabeça porque agora já tá querendo ser presidente do Senado. Para mim é o que mais faz sentido. Só que o Bolsonaro não dá nomes aos bois, né? Então, claro, é só uma especulação. Mas eu juro para vocês que durante a entrevista eu nem tinha pensado no Nicolas nessa hora. Para mim parecia muito óbvio que se tratava do Marcos Pontes, por saber que já estava rolando esse atrito, né, nos bastidores. E que o próprio Bolsonaro já tinha dado algumas declarações mais ou menos nessa direção. Enfim, esse foi um pouco dos bastidores da minha entrevista com o Bolsonaro. Eu fui pego de surpresa, mas achei muito legal. E vou deixar agora para vocês as minhas perguntas para o presidente, com mais alguns momentos ali para dar contexto para as perguntas que eu fiz. Eu quero voltar e colocar para o Wagner fazer uma pergunta para o presidente Bolsonaro, que ele ainda não teve oportunidade. Vamos lá, Wagner, desculpa. Não, imagina. Na verdade, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que foi muito legal, fiquei muito feliz de escutar o presidente falar sobre a cultura woke, porque realmente foi um problema que cresceu muito no país nos últimos anos. A gente se tornou um país de cotismo estrutural praticamente, chegou num ponto onde a gente teve o hino nacional sendo reproduzido em linguagem neutra, né? Então, foi muito legal escutar o presidente falar sobre isso, mas para tentar costurar um pouco os pontos, já que a gente estava falando sobre o discurso do Trump, entrou um pouco dessa questão do Frouxonar, que acho que pode ter um link com a pergunta aqui. O dia a imprensa bateu em mim agora, chorou no aeroporto. Eu chorei, pô. Eu sou apaixonado pela minha esposa, pô. Eu queria viajar. Por que não pode chorar? Mas quantas também vezes fechei a porta lá do presidente, mas ninguém entra. E chorei, pô. A gente falou sobre isso ontem no programa. Eles exploram isso e eles não colocam os principais trechos da entrevista que eu vi o senhor dar no aeroporto. Eu falei isso pro Adriles. Eles escondem as partes onde o senhor toca nos pontos nevrálgicos da questão, para explorar, como se o senhor tivesse lá fosse sentimentaloide, fosse... Né? Eles querem colocar essa imagem no senhor a todo momento. É isso que eu percebi ao acompanhar 30 minutos do senhor falando sem parar na entrevista, e eles colocam na manchete o choro para ficar criando essa imagem. É a mistura do espantalho com o chorão, que é o que eles estão... O arregão, o chorão, tá? A papura te espera, é o tempo todo assim. Não dá para negar que realmente existe uma similaridade
muito grande entre a trajetória do senhor e do Trump, né? Vocês dois sofreram um assassinato de reputação pela imprensa, vocês dois sofreram uma perseguição jurídica muito forte. Inacreditavelmente, vocês dois foram até mesmo vítimas de tentativa de homicídio, né? Mas eu sinto que o Trump, ele conseguiu ser mais combativo com seus algozes, ao contrário do senhor que, por vezes, precisou até mesmo ser mais pacificador. No discurso de posse do Trump mesmo, a gente pôde observar esse tom combativo em alguns momentos, que traz a sensação de que ele está vindo para esse segundo mandato muito mais preparado para enfrentar um sistema que talvez no primeiro mandato ele não tivesse a noção de quão profundo era o problema que ele enfrentaria. Acho que também pode ser mais uma similaridade que o senhor enfrentou no seu primeiro mandato. Então a minha pergunta é, o senhor acha que é mais fácil para o Trump adotar essa postura porque ele não precisava lidar com uma Suprema Corte tão poderosa quanto a do Brasil? Em alguns momentos aqui da entrevista o senhor falou que o Trump ele podia falar de alguns temas que o senhor aqui não pode, né? Lá o Trump pode falar em fraude. Nós não podemos falar em fraude aqui. Se eu falar em fraude, pode daqui a meia hora a Polícia Federal bater na minha porta. Mas uma sugestão que o senhor falou é que se tivesse a Câmara e o Senado apoiando, poderia ser mais fácil. Se o povo me der 60% da Câmara e do Senado, eu resolvo. Então, nesse cenário, com o apoio da Câmara e do Senado, que postura que a gente poderia esperar do Jair Bolsonaro numa eventual reeleição, no caso de uma reversão da situação da inelegibilidade, né? O senhor até falou que acha difícil. Se eu for candidato, é muito difícil, apesar da injustiça da inelegibilidade. É isso, basicamente, saber se a postura do Trump enfrentando o sistema foi de alguma maneira inspirador para o senhor. Olha, eu sempre tive um profundo respeito com o povo americano, tive um bom relacionamento com o presidente Trump. Tá? Eu jamais esperava ser presidente, aconteceu. E o que fica do legado da gente? Muita gente está nos assistindo aí que há pouco tempo atrás não queria saber de política. Para eles, PT e PSDB eram partidos de oposição. Tá? Nós reaprendemos a cantar o nacional, a vestir o verde e amarelo, a conhecer o Brasil, as suas potencialidades. Eu sempre digo, né? Olha o que nós temos. Dos outros não tem. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que nós temos e o que nós não somos. Então, nós ajudamos a abrir isso aí. A nossa política externa, dá para comparar com esse cara que está aí? O que aconteceu em 21 e 22, entre outras coisas? Vamos aqui, cartinha da democracia. Aquela enganação de sempre, né? Agora, salvar a democracia é tirar de mim a presença e entregar para o Lula? Até quando você veja a pessoa mais humilde votando o Lula por picanha, eu não vou brigar com essa pessoa. É uma falta de conhecimento. Agora, quem tem cultura, assinar a cartinha da democracia para o Lula, com esse histórico todo dele, quando você vê esse filme, por exemplo, aí Ainda Estou Aqui, né? Sem eu nesse filme não existe. Porque o Eldorado Paulista, terra dos Paiva. Eu estava lá desde antes dos anos 70, né? Quando eclodiu a guerrilha no Vale do Ribeira. Esse pessoal, Paiva, que tem mais ou menos a minha idade, quantas vezes lá, quando eles iam tirar umas férias na cidade, coisa rápida, né? Ficavam poucos dias lá, quando jogavam um picolé daqui bom no chão ou no lixo, a molecada ia lá e vestia um carimbinho lá para ir tomar um sorvete de graça, porque estava premiado. Por que a fazenda Paiva, a fazenda Caraitá, era vizinha à fazenda Palmital, onde lá o Lamarca teve lá o seu foco de guerrilha? Por coincidência, eu estava lá. Eu estava na praça, entrando na escola, dia 8 de maio de 70, quando o Lamarca passou por lá e, com a sua Maxi, né? 3600, atirou, feriu 6 policiais e uma mulher com tiro na coxa. Eu estava lá quando o tenente Alberto Mendes Júnior, coitado, não conhecia o mini manual de guerrilha do Marighella, que dizia claramente: nós não matamos praças, nós só matamos oficiais. O tenente Alberto não precisava se trocar com 10 reféns, praça, porque a turma do Lamarca não ia atingir os praças, e só matar os oficiais. Então, esse filme faltou lá. Faltou falar a prefeitura, que por 2 vezes esteve na mão da família Paiva, Eldorado Paulista. Então, logo Eldorado deixou de ser, passou a ter o nome de Eldorado, antes era Xiririca, então faltou lá. Você não pode contar metade de uma história. A gente não quer reabrir feridas, mas vamos falar a verdade. O João E32 veio para ficar, com todo respeito aos pastores do Brasil todo, né? Não sei o pessoal lá da igreja, pouca gente fora da igreja sabia o que era o João E32, e conhecer a verdade vos libertará. Ou seja, nós abrimos um caminho.
Pegamos um caminho que estava lá na trilha, na ponta da linha, estava o Olavo de Carvalho abrindo esse caminho para todos nós. E a gente ajudou a criar tudo isso. E temos uma oportunidade ímpar pela frente em 26. Essas briguinhas que eu estou vendo aí, né? A nova direita, a direita limpinha, eu agora sou o mais importante do Brasil, vai ser eu, e o tempo todo me alfinetando, e gente que não tem posição clara, que é o poder pelo poder, é bacana ficar aparecendo ali, levando like, ser muito bem visto, etc, etc. Mas a realidade é outra. Você senta naquela cadeira presidencial, a realidade é outra. Quando me elegi, eu ajoelhei em casa e falei, meu Deus, qual crime eu cometi para merecer a presidência? Não é comemorar, não. Até o prefeito que comemora está errado. Ele vai ter um problema sério pela frente. Eu vejo alguns jovens aí, vou vir candidato agora no Estado que vou ganhar. O Estado está em recuperação judicial, está quebrado, está sonhando. Outros querem reduzir a idade, né, para ser presidente, senador, governador. Tem certas coisas, com todo respeito, o Marco Antônio nunca vai chegar perto de mim. É diferença de idade entre nós dois. Ele pode ser mais inteligente do que eu acho que é, pode ter muito mais estudo que eu, sim, pode ser que tenha, mas a experiência que eu tenho nunca vai chegar lá. A gente sabe como é que funciona o negócio. Onde você vê para a família. Graças a Deus, estou muito bem. Todo mundo que se casa quer paz em casa. Agora depende de você. Daí quando eu choro, porque a minha mulher está indo embora, porque eu choro, eu estou apaixonado por ela. Pô. Não é o Lula dizendo que os maridos são mais apaixonados pelas amantes. Tá? Ou seja, conduzir um país não é fácil. Graças a Deus, Deus me botou na minha frente pessoas maravilhosas, que algumas até, né, me criticam por aí, mas se fosse ministro numa situação como em outros momentos, onde você não é dono do seu ministério, você tem que aceitar indicação de outros partidos políticos, como, por exemplo, quando o Pedro da Caixa assumiu a Caixa Econômica. Cada diretoria estava com partido político. Até a diretoria de loterias, né, era complicada, porque o pessoal tem suspeição. Como é que a gente faz para o pessoal não suspeitar de possível fraude numa apuração aí da Mega da Virada? Então, essas pessoas, quando passaram a realmente chegar no Ministério e ser dono do Ministério, eles passaram a mostrar o seu valor. Nós botamos a Selic 2% ao ano, agora está 13%, mais ou menos. Então, todo mundo vibrando. Hoje em dia, eu vi agora há pouco aqui na imprensa, a Raizen, né? Com prejuízo de 18 bilhões de reais, tem de vista a taxa de juros. Eu quero ver agora, o Lula via batendo no Roberto Campos, presidente do Banco Central. Tem que diminuir a taxa de juros. Bem, temos na próxima semana a reunião do Copom, todos os diretores e presidente do Banco Central foram indicados por quem? Por Lula. Vai reduzir na canetada a taxa de juros, como lá atrás a Dilma fez, por exemplo, na questão de energia elétrica? Muito bacana, na canetada, diminui aí. Nós não diminuímos, nós não zeramos os impostos federais de combustível, na canetada foi com o Parlamento Brasileiro. Nós botamos um teto de ICMS para combustíveis. O Paulo Guedes falou, vamos fazer a reindustrialização do país. Como? Reduzindo o IPI. Reduzir o IPI em 1/3 de 4 mil produtos. Começa a dar certo o Brasil. Você pode ver, a Venezuela. Nós queremos sistema eleitoral parecido com o da Venezuela. Quem diria? Ou parecido com o do Paraguai, que é semelhante da Venezuela. Qual o problema? Isso é atentar com o Estado Democrático de Direito, querer um sistema mais confiável ainda, né? Dizem que esse é, mas não pode mostrar o inquérito 1361. Vocês vão cair para trás em 3 páginas. Até vale a pena. Quem fez a matéria da reforma lá em Mambucaba, 900 mil reais, verdade, gastei 900 mil, paguei em Pix e declarei no imposto de renda. Foi a Polícia Federal que vazou para a Globo. Eu falei, né? Ô PF, vaza as outras 3 páginas que estavam na minha mesa também, desse inquérito 1361. Ô Rede Globo, peça via live. Não vão pedir. Não interessa, o que eles querem é me destruir. Preso, morto, inelegível, seja lá o que for. Não tenho cabeça dura. Eu acredito que tem uma missão de Deus. Acredito que não quiser acreditar, tudo bem. E quem eu era? Eu era um coitado, um deputado lá abaixo clero, que se elegeu presidente e que fez aquilo que achava que devia fazer com a sua equipe do lado. Ninguém faz nada sozinho.
O senhor acha que existe alguma chance de aprimorar o nosso sistema eleitoral ao longo desses próximos anos? Olha só, por que o mundo civilizado não reconheceu eleições na Venezuela? Talvez o mundo civilizado fale o seguinte: só vamos reconhecer eleições no Brasil se tivermos um critério, um sistema eleitoral confiável e auditável, com contagem pública de votos. Talvez. Talvez não reconheçamos eleições no Brasil se tivermos condenações políticas, tornando a oposição inelegível. Talvez não reconheçamos eleições no Brasil se o lawfare condenar a oposição por esses absurdos. Golpe, joia, vacina. Talvez. Eu sou contra a agenda woke antes dela existir. Isso aí. A minha briga lá atrás. O Bolsonaro não gosta de gay. Porra, a gente vai dar porrada lá e tudo bem, porra. Eu nunca falei que o gay tinha que acontecer isso aquilo com ele. Você sabe se eu sou gay ou não, Adrilho? Olha pra minha cara. Não sei. Não? Eu senti o cheiro do seu cangote, mas não sei. Eu não sei, Adrilho. Eu sou macho criado por vó. Não é que você faz entre quatro paredes, né? Ou atrás da bananeira, pô. É você trabalhando como empregado, como patrão, ou como um liberal aí, poxa. Isso que é bacana. Sim. Não tem uma frescura entre eu e o Adrilles? Nenhuma, zero, porra. Olha o Agostinho, que está sempre na minha casa aqui. Mas eu não sou gay, não, presidente. Eu não sou gay, não. Eu sou machinho sensível. É por isso, presidente, que eu falo... A voz é fina, mas a verdade é grossa. Mas a importância da comunicação vai nessa linha, né? Eles ficam criando e tentando cultivar os espantalhos que são criados, e são espantalhos de ocasião. A gente vai falar ainda mais para frente sobre o Elon Musk acenando para a plateia e a galera já falando nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que é saudação nazista. Quer dizer, igual a mim, levanta a mão, é nazista. A melhor arma que eles têm é a comunicação em massa, porque eles chegam em milhões de pessoas e eles fazem isso com método, né? E a gente precisa crescer e crescer muito na comunicação para combater esse tipo de influência nefasta que acaba permeando para a criançada, para a jovem, até para os idiotas úteis que acabam repetindo isso. Mas, presidente, para nós foi uma honra. Obrigado por participar aqui do Show da Manhã. E aí, o que você achou? É claro que ainda tenho muito a evoluir como entrevistador, não consegui extrair totalmente o que eu queria das respostas do Bolsonaro, mas ainda assim achei muito legal ter esse achievement na minha carreira. E se você quiser, né, como eu falei antes, continuar acompanhando as minhas opiniões matinais, não se esqueça de se inscrever lá no Fio Diário e também de assinar a plataforma. Isso é muito importante, porque além de ser um comentarista fixo, também tem essa parceria na plataforma do Fio Diário. A gente ainda está estudando como vai funcionar exatamente. Acredito que os meus vídeos vão ser colocados lá, o que é sempre bom, porque vai ter um backup, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer com as plataformas aqui no Brasil. E a sua assinatura também é uma forma muito boa de apoiar tanto o meu trabalho, quanto o trabalho do Fio Diário, o Marco Antônio, que é um cara excepcional. Cara, o Marco Antônio é um cara incrível. Foi uma das pessoas mais legais que eu tive o prazer de conhecer em 2024. O cara não só é um excelente profissional, como é educadíssimo, uma das pessoas mais educadas que eu já conheci e uma das principais vozes que a gente tem aqui no Brasil lutando contra Alexandre de Moraes. Ele realmente faz um trabalho que merece ser prestigiado. Então fica aqui mais uma vez meu apelo para que você assine a plataforma do Fio Diário. A partir desse ano somos parceiros e tenho certeza que vamos fazer muitas coisas importantes para o Brasil ainda. É isso. Valeu pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que